Olá, estamos iniciando o programa Negócio aqui pela Vale TV, canal 14.6 da NET, por todas as plataformas digitais e também através do ecossistema do Mais 7 IPO. E hoje o tema é exatamente esse, Mais 7 IPO. E quem vai falar sobre esse tema, que eu tenho certeza que fica uma pulguinha atrás da orelha de cada um de vocês, é o idealizador do Método Dutra, o advogado Vinícius Dutra. Vinícius, seja muito bem-vindo para o programa desta noite. Que satisfação poder te ter aqui, até porque é difícil ter uma agenda contigo e a gente conseguiu então encaixar praticamente finalizando o ano. É verdade. Obrigado pelo convite. Eu vejo os podcasts, pessoas maravilhosas que frequentam aqui o teu programa e é um privilégio estar aqui, poder conversar um pouquinho, trazer um pouco de conteúdo, falar um pouquinho desse mindset, assim, o que é essa mentalidade, mindset IPO. Então, falar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria que tu pudesse falar para a gente poder entrar numas abordagens bem pontuais. Fala o que vem a ser o Mindset IPO. Vamos lá, o Mindset IPO, eu falo que é uma mentalidade. Quando tu acredita e tu vê algo que é possível, tu começa a mudar a tua perspectiva e tu tem atitude. Aquele corredor que não vê futuro, ele não vê que vai conseguir chegar no tempo, ele desiste. As pessoas que não conseguem ver o destino, elas desistem. As pessoas que não sabem esperar um tempo, elas desistem. Quando tem uma mentalidade, um mindset, tu entende pessoas que já chegaram num destino na empresa, tiveram sucesso e tu vai fazer o mesmo. E por que é Mindset IPO? Nós vemos no mundo todo várias empresas indo na Bolsa de Valores captando milhões, bilhões. Nós vemos empresas recebendo aporte de fundos de investimento. Nós vemos empresas que estão captando dinheiro com investidores anjo, valores. Então a gente vê, muitas vezes eu vejo um empresário abrindo o jornal, olhando uma notícia. Startup, são 3 moleques de 18 anos que captaram 50 milhões para fazer um projeto. E daí ele pensa, ele acabou de chegar do banco, onde o gerente da conta para conseguir 500 mil ou 1 milhão, pediu um monte de garantia e ele não consegue porque já está tomado nas outras garantias, porque se ele tivesse mais patrimônio, ele já teria vendido, botado na empresa e tal. Então essa mentalidade é tu sair do modo comum do empresário, para te acessar esse dinheiro que tem no mercado, só que tu não sabe como, porque tu cresceu tu cresceu aqui em Novo Hamburgo, na cidade, em Maringá e tal, tu se criou em Maringá e onde que é? É no banco, na cooperativa, tu faz o mesmo trajeto, só que ali é importante até um tamanho. Para te crescer mais que aquilo, tu tem que passar e não tá na tua cidade. Tu tá buscar essa grana em outros lugares. Por isso que tem que ter uma mentalidade, tem que ter um mindset, tem que ter um mindset IPO para poder buscar esses recursos e fazer com que a tua empresa cresça. Vinícius, uma coisa que eu até comentei bem na abertura é justamente porque ele sempre está de São Paulo praticamente, muito lá, porque é onde realmente o mercado está com uma cabeça mais aberta também, né? Isso nós estamos falando já há algum tempo, eu e o Vinícius, e ele está muito focado agora para a nossa região, para que essa mudança realmente comece a acontecer por nós aqui também. Mas aí eu queria te perguntar, justamente porque se fala de bolsa de valores, se fala de investimentos, o que faz uma empresa ter valor no mercado? É alguém querer ela. O valor é uma empresa que tem valor, é uma empresa que tem produtos com preço certo, e com clientes que queiram comprar esses produtos. Não adianta ter o melhor produto do mundo se o produto não vende. Não adianta ter uma empresa extremamente organizada, com os funcionários felizes, se tu não tiver faturamento. Ela vai quebrar. Então, muitas vezes eu vejo pessoas errando a mão pelas dores. Então, primeiro aquela empresa pegou, está vendendo e deve estar uma bagunça no administrativo. Ele gasta toda a energia dele no administrativo, fica maravilhoso. Só que ele parou de vender. E daí ele começa a ter problema financeiro e quebra. Então eu sempre digo, empresa boa é aquela que vende. Empresa boa é aquela que vende com margem. Então vender já é difícil, vender com margem é mais ainda. Então quando tu começa a ter produtos que têm margem, ou seja, tu ganha dinheiro com esses produtos, esse dinheiro tu usa para arrumar o administrativo. Mas nunca inverta os fatores. Primeiro tu vende, depois tu arruma. É sempre algo assim, tu cresce e arruma, cresce e arruma. O problema é quando tu cresce, sem arrumar, tu tomba.
Então é importante porque o crescimento faz com que tu tenha vaidade. A vaidade faz com que tu tome atitudes que não são saudáveis para a empresa. Tu começa a faturar, tu vê aquele dinheiro, tu gasta mais, tu compra casa na praia, tu acaba pagando mais que deveria para os colaboradores, tu acaba pagando mais que deveria para os teus fornecedores e a margem que outrora tu tinha, tu vai perdendo. Então a empresa, eu digo que ela é igual cortar unha. Toda semana tu tem que cortar um pouquinho da despesa e toda semana tu tem que preparar tua unha, ajeitar as cutículas para poder seguir crescendo. Então, o mindset é tu entender que a tua empresa ela é feita para ela ter valor e não ter uma empresa para dar valor para ti. Normalmente o empresário quer uma empresa para dar valor para ele. Não, é para ela ter valor, que uma vez que ela tiver valor, vão querer comprar ela. E quando quiserem comprar ela, daí o sócio vai ter o valor. Normalmente o sócio sangra a empresa antes dela poder dar os frutos, porque ele não tem a paciência de esperar. E para que ele saiba esse tempo da paciência, ele tem que ter uma mentalidade ou um mindset diferente. Pois eu ia até te comentar, porque tu falaste do exemplo de cortar a unha, porque a gente sabe que uma empresa, para sobreviver, entre aspas, ele precisa cortar despesas. Mas o que tu me diz então? A mentalidade do empresário, ele cortando despesas, ele ainda não está preparado para se colocar? Vou te dar um exemplo, tá? Cortar despesas. O empresário não é que ele não está só preparado. Se ele não tiver um propósito, ele não aguenta o processo e a dor. Cortar despesas dá dor. E normalmente o empresário, para não ter dor, ele quer o conforto. E no conforto ele vai gerar prejuízo. Vou te dar um exemplo. Tu tem 5 fornecedores de determinado produto. Esses fornecedores, ao longo do tempo, ele vai ajustando o preço. Só que pela tua comodidade e facilidade, não vou procurar outro fornecedor, imagina eu ter que setar a máquina tudo de novo, imagina eu ter que procurar algo que encaixe. Tá bom, eu pago a mais. Só que esse paga mais uma vez, 2 vezes, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Quando tu vê, o mercado todo está cobrando muito menos e ele está pagando mais para um fornecedor. Isso acontece, Vinícius? Mas direto. Fornecedor, tu tem que sempre buscar eficiência. O fornecedor, se não tivesse eficiência, eu estava procurando novas máquinas para produzir com melhor preço. Então, a tua empresa, tu tem que procurar o melhor fornecedor para tudo. Então, tu tem que cotar constantemente. Só que isso, por exemplo, imagina um cara que está contigo há 3, 4 anos. E esses 3, 4 anos, daí tu vai chegar com ele, olha, eu vou precisar renegociar os honorários contigo, eu vou ter que renegociar o produto que eu estou comprando de ti. E daí ele vai dizer, não, mas eu não consigo. Mas só vai falar com ele se tiver um outro fornecedor. Por isso que é importante estar cotando constantemente. Só que cotar, primeiro, precisa de uma pessoa para fazer isso. Segundo, tem que ter métrica. Terceiro, tem que estar disposto a sempre estar em desconforto. E eu estou dizendo só na negociação com o teu fornecedor. Aí agora envolve negociação com propósito com teus clientes. Então, imagina o teu cliente, tu tem que vender com um preço que seja justo para ti. Então, o que é mais fácil? Tu vendeu essa xícara. Imagina que o mercado todo vende essa xícara aqui por R$8, tá? E daí o que acontece? Eu chegar para o cliente, eu te vendo a 7 com 12 meses para pagar. Isso não é vender. Isso, na verdade, tu está quebrando tua empresa. Como que tu faz para esse produto vender a 8 e sobrar dinheiro? Como tu faz para o teu cliente dizer? Então, primeiro o empresário, ele acaba não tendo força de venda. Aquele empresário, ele começa a trabalhar pela capacidade de relacionamento dele, que ele não consegue transferir para a empresa. Logo, a empresa não tem time comercial. Logo, quando traz alguém para o comercial, não é capacitado. E logo, esse comercial, o que ele quer? Dá prazo e dá preço. E eu sempre falo, se tu está dando prazo e preço, não precisa de representante. Vinícius, eu vou te dizer que agora, com devido respeito, me parece que o mercado, ele já vem praticando alguma coisa nesse sentido, mas eu preciso que tu faça por esse preço. Aí o cara vai lá e acaba fazendo. Mas não tem, eu acho que nenhuma... Não tem métrica. Não tem métrica. E aí ele vai porque ele precisa daquele Só fornecedor. Que daí, se tu faz sem métrica, tu pode quebrar teu fornecedor. Por isso. Tu tem que ter equilíbrio. Na vida tudo é equilíbrio. Isso é que eu faço. Qualquer xícara, eu quero 3... Tem um caso aqui dentro da Dutra. É uma grande empresa, fatura, vamos lá, acho que uns 700 milhões por ano. E daí nós estávamos olhando, primeira coisa que eu chego numa empresa, eu olho como está o estoque dele de mercadorias. Tudo aquilo que passou de 90 dias no estoque é porque tem problema. Porque não está rodando. Ou comprou errado, ou comprou o preço errado. Daí nós começamos a olhar que eles não estavam vendendo o produto porque eles compraram errado. Compraram por um preço. O fornecedor foi vendendo até um ponto que aquele preço estava mais alto do que eles poderiam botar o markup deles.
Então, por exemplo, o produto eles compravam 50, botava 100%, vendia a 100 reais. Só que o que aconteceu? Eles continuaram comprando a 50 e o mercado, em vez de vender 100, estava vendendo a 80. O que aconteceu? Entraram novos players fornecendo o mesmo produto mais barato e o concorrente botou 100%, só que ele comprava a 40. Como ele comprava a 40 reais... Eficiência pura. Eficiência. Então, o que acontece? Ele continuou com o fornecedor antigo a esse preço. Quando ele pegou e viu isso, ele falou, o mercado está vendendo. Ah, não, eu te faço a 40 também. Só que se tu não fizer isso, tu acha que teu fornecedor vai querer te vender mais barato? Então, é importante ter tuas linhas de produto, porque o que quebra numa empresa é tu vender sem olhar por teu custo e pelo teu markup, o que o mercado está pagando. Então, quando tu consegue identificar isso de forma constante, tu não deixa dinheiro na mesa. Toda semana, todo mês, tu está verificando se tu tem uma nova matéria-prima, um novo produto. E tu olha, teus clientes. Eu sempre pergunto o seguinte, teu cliente está comprando xícara. Eu pergunto, quem estiver olhando esse podcast hoje aqui, tu que está me olhando agora, qual a última vez que tu perguntou para o teu cliente o que mais tu gostaria de comprar? Normalmente, o representante ou o vendedor da empresa, tu quer comprar xícara? Vai vender de novo xícara. Porque ele tem medo de oferecer outra coisa e ele não vender a xícara, garantiu dele. Só que se tem medo de oferecer outra coisa, ele não pode ser vendedor. Então, tu questionar simplesmente o que ele quer comprar, ele ganha o jogo, ele muda o jogo. E tu pergunta, por quanto tu tá pagando? Talvez ele nem tenha esse produto. Ele vai dizer que eu estou vendendo capa. Tu compra recorrentemente? Compro capa. Quanto tu tá pagando? Tanto. Então, se eu conseguir esse preço, tu compra de mim? Ele vai dizer sim. Mas isso no mercado, nós estamos falando agora assim de uma maneira geral. Isso acontece efetivamente? Eu estou te fazendo essa pergunta porque a gente anda, nossa região aqui, vamos pensar se é muito predatória para algumas coisas. Muito predatória. A gente vê que aquele cara que é grande, ele faz o preço que ele acha que ele pode pagar e as pessoas acabam entrando. Tanto é que muitos quebram. Muitos quebram. Mas por que nós estamos falando isso? É justamente porque o tema é do Mais 7 IPO e o valor de mercado de uma empresa. Para que a gente possa, então, através de alguns movimentos, ter lucro, fazer a empresa valer mais. Fazer a empresa valer mais. Sabe que nós, historicamente, o Brasil, ele tem um vínculo muito grande com os Estados Unidos, desde a exportação de calçado. Muito grande. Muito grande. E aí, nós agora tratando, numa outra época, onde os mercados são completamente já diferentes, mudaram muito nos últimos 30, 40 anos. Qual é a importância de uma empresa estar no mercado americano? Tu estava falando agora, assim, que nós temos os grandes empresas da região e elas botam o preço que querem. E os pequenos se obrigam a vender pelo preço que querem. Por quê? Porque só tem os grandes aqui para vender. Quando tu é pequeno e tu começa a vender para o mercado americano, tu não precisa vender para os grandes daqui. Logo, tu consegue gerar valor porque tu tem outros compradores do teu produto. Só que qual é que é a grande questão? As empresas pequenas e médias da região, eles querem vender a mesma coisa para as mesmas pessoas e vai chegar um ponto que eles vão não sair do lugar, vão fazer a mesma coisa até o ponto que eles quebrem. Quando eles procuram novos mercados, eles começam a ofertar produtos para esses mercados e o Brasil, neste momento, com o dólar do jeito que está, tem um apetite muito grande. O que acontece nos Estados Unidos? Os Estados Unidos está passando por um momento geopolítico delicadíssimo, porque ele está tendo problema na China, que é um grande fornecedor, e a partir desse problema com a China... E deverá ter mais daqui para frente. E vai ter mais problema ainda. E o que acontece? Os Estados Unidos está procurando novos fornecedores, porque se tiver poucos fornecedores, o preço aumenta da inflação. Então, os Estados Unidos está procurando empresas que queiram vender para lá e que queiram abrir unidades lá. Eu vou dizer, deve ser o sonho de 8 em cada 10 pessoas poder ter um negócio nos Estados Unidos, levar família, os filhos estudarem lá. E tu estar nos Estados Unidos, eu digo que, e nós fazemos isso, levamos empresas para lá há 15 anos. Não vendemos isso, tá, pessoal? Isso é para quem está no programa. A gente não... Volte e meia bate gente aqui na porta. Tu disse que leva empresa. Não vendo isso. É só para quem está no programa da Dutra com o objetivo de... Isso é agência de turismo, né? Não sou agência de turismo. Daí, só que o que a gente faz? Quando tu acessa a empresa lá, primeiro, tu abriu tua empresa, tu consegue vender no mercado americano, que é mais concorrido que aqui. Sabe por quê? Tu tem regras claras. Tu pode vender, tu pode fazer o imposto é tanto, tu não tem dúvida. Então, tu tem mais clareza.
tu sabe qual é o preço de venda, tu sabe qual é o preço. Tu quer um relatório de quanto que os teus concorrentes vendem, tu tem na hora um relatório. Então o que vai fazer vender é tu se relacionar. Isso o brasileiro é bom de fazer. Então o brasileiro tem um diferencial competitivo gigantesco. O brasileiro chama para o churrasco e tal. Lá nos Estados Unidos não, tudo bem, tal, meu amigo, mas não fala assim, vem lá em casa tomar um churrasco, comer um churrasco, não existe. Então os Estados Unidos é fundamental, primeiro, para te ter venda em moeda forte, para te poder acessar capital nos Estados Unidos, para te poder abrir uma filial lá e ter uma segregação de risco, ter operação brasileira e ter americana. Porque quando tu exporta do Brasil para lá, tu se acredita dos créditos, dos insumos que tu teve, e quando tu vende para fora, tu não paga. Então tu faz com que tua margem no Brasil melhore. Vou dar um exemplo. Se tu fatura lá 100 milhões, 50 milhões é exportação, para esses 50 milhões que tu vender, tu comprou insumos, comprou, vamos lá, sapato, palmilha e tal. Esses insumos deu crédito de CMS e PIS/COFINS. Quando tu vende, tu não paga isso. Não paga. E esse crédito tu usa para pagar o imposto das mercadorias que foram vendidas aqui, fazendo com que o teu custo tributário baixe. Então, tem inúmeras vantagens. Nós começamos inicialmente para acessar os fundos de investimento americanos, que a gente batia na porta lá, há muito tempo, isso é uma história longa, mas eu batia na porta e daí o fundo pegava para mim. Primeiro eles não queriam me atender, eu ligava, não queriam me atender. Daí o que eu fiz? Peguei o avião e fui para lá. Não tinha uma visita marcada. Imagina, 15 anos atrás, a Dutra era pequenininha. Tu cheio de dinheiro para pagar as passagens à vista, né? 36 vezes as passagens. E daí eu bati na porta assim, mas tu marcou, meu inglês não é bom. Então o pessoal, porque eu tenho que ter inglês. Não tem nada, tem que ter vontade. Em inglês a gente dá um jeito, contrata tradutor se for o caso, mas faz o negócio. E daí eu bati na porta, mas tu marcou o horário? Eu falava, cara, eu vim do Brasil aqui, tu não vai me atender mesmo, tu vai perder essa oportunidade. E daí, tá. E daí eu comecei a ser atendido. E daí, como eu fui atendido, o que acontece? Eu falava, Vinícius, eu achei muito legal a empresa, mas não posso investir em empresa brasileira porque Brasil é mercado emergente. E o meu fundo não pode aplicar em mercado emergente, só empresas de países que estão em primeiro mundo, primeira linha e tal. Daí eu falei, e se eu abrir uma filial aqui? Se eu abrir a filial, nós podemos trabalhar. Então tá bom, voltei para o Brasil. Pois é, vamos abrir filial nos Estados Unidos. Foi assim. E não era o objetivo só, vou vender. Não, primeiro eu abri a filial para captar dinheiro. Só que o governo americano, com os programas certos, eles te ajudam, te direcionam em um monte de áreas, te dá informação para te vender e tal. Então, normalmente o que tu faz? Tu abre um escritório, a Apex te ajuda nisso também, tem programas do governo americano e brasileiro, te ajuda com um custo muito mais baixo e tu começa a vender pouquinho. Tu então tem um escritório lá, tu faz o Sigama aqui no Brasil e tu começa a ligar e vender. Daí o que acontece? Tu tem questões logísticas que talvez tu teria mais ganho se tu conseguisse um volume maior. Mas nesse primeiro momento não pensa nem em ter lucro, só em vender. Porque o teu lucro só no imposto já dá um lucro. Então tu começa a vender. E começa a trazer produto e daí tu vai aumentando. Igual no Brasil, tu não sai vendendo um monte. Claro. É igual que tu começa a abrir uma loja, uma indústria, as pessoas demoram para ter um volume. Okay. Só que daí quando tu vai abrir lá nos Estados Unidos, tu acha que vai ter volume do dia para noite. Não, tu começa devagarinho e tal. Só que esse movimento do que nós fizemos começou a criar corpo. Ser mais empresas, e isso acabou tendo vários investimentos de empresas brasileiras lá. Vinícius, é exatamente aonde eu quero chegar. Quando se fala do INSEAD USA. O Insight USA. Insight, eu gostaria muito de a gente poder falar isso logo após o nosso intervalo. Pode ser? Beleza. Fique conosco porque nós já voltamos. Óptica Ponto de Vista e Lentes AIS. Confeccionamos lentes personalizadas porque o nosso desejo é fazer você enxergar melhor. No Calçadão de Novo Hamburgo. Venha nos visitar. Voltando para o programa desta noite, tendo como convidado Vinícius Dutra, idealizador do método Dutra, e nós estamos falando justamente a capacidade que nós temos de fazer as coisas acontecer, desde que bem orientados. E é exatamente esse o propósito da Dutra aqui para a nossa região e também já para todo o Brasil. Certo, Vinícius? Eu acho que é do Brasil e na região também, que a gente ficou muito tempo sem atender aqui a região. Pois é, isso que eu até falei no início, quando eu digo que tu estás mais em São Paulo, que é a tua base, porque aqui eu acho que
O gaúcho é um pouquinho trancado também nesse aspecto. Não, capaz, não é um pouquinho trancado, é totalmente. Não, a gente sabe disso, mas eu tenho percebido também, pelo trabalho que tu vem mantendo uma constância maravilhosa, porque é exatamente essa constância que faz com que as pessoas comecem a perceber que existe todo uma caminhada, uma trajetória para ser percorrida e não é de uma hora para outra. Como nós estávamos falando antes do intervalo, tudo leva tempo. Eu acho que exatamente o que tu está fazendo para a nossa região, vamos dizer que ali na frente tem coisa boa que está acontecendo. Vai mudar, porque o que acontece? A primeira coisa é as pessoas te verem. Então agora o que a região está olhando para a Dutra, está questionando, será que é? Daí a região começa a ver notícia, o fundo aporta dinheiro numa empresa, aporta em outra empresa, eles começam, não, então é. Daí eles começam a olhar, mas os outros estão fazendo e eu não estou conseguindo isso. Então o que a gente fala? Nossa jornada a gente vai continuar, a gente segue. Quem quiser vir junto com a gente, vem junto com a gente. Mas a gente tem clareza do que a gente vai fazer. Já chegou um empresário aqui, graças a Deus hoje nós temos, podemos escolher quem está conosco, né? Dentro chegou, não, porque eu quero trabalhar com vocês, mas eu quero assim, quero assado. Eu falei, cara, aqui não funciona assim. Normalmente o gaúcho quer isso. Tu quer algo diferente, tu quer poder acessar o mercado. Quem entende desse mercado somos nós. Nós sabemos que o mercado financeiro quer. E daí tu quer os frutos que o mercado financeiro te dá, só que não quer ter o ônus. Tu acha que é melhor que os outros. E o gaúcho fica doído com isso quando traz verdades. E eu falo, olha, fiz tantas operações, precisa disso para fazer, assim eu sei trabalhar. E daí vem querer dizer, não, tem que ser diferente porque alguém me disse tal coisa. Não, eu faço isso da vida. É meu ganha-pão, é organizar a empresa, onde a empresa ou vende um pedacinho para entrar dinheiro, ou vende toda e entra o dinheiro para a família. É isso que eu faço da vida. Então eu arrumo a empresa para que ficar. E o empresário gaúcho, muitas vezes, ele quer um hack, ele quer uma vantagem, ele quer algo antes do tempo. Então ele pega casos que são exceção e querem aplicar como regra. E daí simplesmente não nos atende. E tu vem em São Paulo, basicamente é o seguinte, o que eu preciso para vender minha empresa por tantos milhões? Eu vou faturar mais tanto, arrumar tal coisa, fazer isso. Quanto tempo demora? De 2 a 5 anos. Perfeito. O que eu vou ter que investir? Isso. Ok, vamos trabalhar. O gaúcho, ele olha, vai ter que fazer isso. Não, mas não dá para fazer assim? Mas não tem como gastar menos? Mas não tem como não viajar? Eu falei, não. Eu até vou te dizer que, de repente, com tudo isso que ele já percorreu, no final ele vai dizer o seguinte, mas se eu pagar assim, qual é o desconto que tu vai me dar? Aqui a Dutra, até os honorários, todos que estão aqui, todos os membros do Mindset IPO, pagam a mesma coisa, tem o mesmo percentual que a gente cobra na venda. Transparente, os fundos sabem quanto que a Dutra cobra. Então, é um modelo de negócio. Nós sabemos trabalhar assim. Só que, no passado, vamos lá, 10 anos atrás, infelizmente, nós precisávamos pagar as contas. Então, a gente aceitava alguma coisa e tal. Conforme a gente foi evoluindo, gerando resultado, a gente conseguia ter uma autoridade para poder escolher com quem não trabalhar. E essa autoridade fez com que nós tivéssemos mais cases de sucesso. Esses cases de sucesso fez com que mais pessoas quisessem estar conosco. Com mais pessoas querendo estar conosco, a gente conseguia escolher os melhores players. Como eu escolhi os melhores players, eu tinha mais cases de sucesso. Isso girava sempre com mais boas empresas. E aconteceu que essa comunidade do Mindset, uma empresa ajuda a outra. Então, por exemplo, estruturou lá, ensinamos o contador da empresa a arrumar a questão internacional da contabilidade. Esse membro aqui, o contador dele já vai falar com o contador do outro. Então, um ajuda o outro, financeiro, o pessoal de produto, o pessoal de logística. Então, isso vai estruturar como um todo. Vinícius, e como é que tu está enxergando? Claro que tu não tem uma bola de cristal assim para dizer, mas como é que tu está enxergando aqui na nossa região, nosso estado, vamos dizer, esse movimento que está sendo conduzido por vocês? O movimento aqui a gente está potencializando as entidades. Então, a CI, Sindloja, CDL, para quê? Elas sejam mais fortes e as empresas que querem esse mercado, então, empresas pequenas e médias, faça isso. O Sebrae está conosco nessa empreitada para potencializar. Então, a Dutra dá o conhecimento para o Sebrae e o Sebrae usa isso nas entidades. Então o Sebrae poderia fazer direto no Sebrae, sem as entidades. Só que eu falei o seguinte, não, eu quero que as entidades, a CI, CDL, elas sejam fortes. Então o piloto está acontecendo aqui, vai ter um evento por mês aqui na Dutra, onde as empresas que fizeram as atividades vão poder ter
um network com fundos de investimento aqui na Dutra com o Sebrae. Então, um evento do Sebrae com a Dutra e as entidades. Esse evento vai ser transmitido ao vivo para entidades que vão ser conveniadas com o Sebrae em outras cidades. Então, o piloto vai ser aqui no estado do Rio Grande do Sul, começa aqui, o estado, depois no Brasil. Então, assim, o que nós estamos falando? Em mudar uma mentalidade das pessoas, que é o mindset. Só que a gente está, em vez de só falar com quem já é grande, nós estamos num jogo de longo prazo. A Dutra está investindo pesado nisso, para mudar a mentalidade do pequeno e médio empresário para ele querer ser grande. Normalmente aquele que é pequeno, primeiro ele quer começar para ganhar alguma coisa a mais. Daí ele consegue ganhar um pouco, daí ganha um pouquinho e se acomoda. E quando se acomoda, um dom que deu para ele, ele acaba deixando de usar e ele fica até o momento que ele fica velho e não consiga mais trabalhar. Isso é a maioria das pessoas. O que eu quero mostrar é que a empresa é mais do que comprar e vender. A empresa é mais do que fazer um negócio. A empresa é tu construir algo que os fundos queiram comprar. Então hoje, metalúrgicas, tem várias metalúrgicas, mas que possam ser compradas são poucas. Eu tenho e-mail quase toda semana dos fundos pedindo, quero empresas para comprar. Daí sabe o que acontece? Empresas são muito pequenas, empresas têm um monte de problema de rolo dentro da empresa, venda fria e tal, ou a empresa tem um monte de problema trabalhista. Então, não é o problema de dizer que a empresa tem problema, o problema é ela querer continuar tendo problema. Então, a empresa tem que ter um projeto para ela parar em pé, fazendo as coisas certas. Quando faz isso, aquele dinheiro instantâneo de uma sonegação, de pagar errado uma coisa e tal, deixa de existir, mas ele constrói um legado para que quando ele tiver mais velho, a empresa dele possa ser vendida e daí sim ele tem a aposentadoria dele. Isso é uma coisa muito interessante porque a gente tem essa coisa, quando tu falaste do dinheiro e tal, é o resultado imediato, né? Eu vou fazer isso aqui, aí eu consigo botar um dinheiro um pouquinho separado, mas agora... Tu até me corrigiste quando nós perguntamos, quando eu comentei contigo sobre o Insight USA. Vamos lá. Nós estamos... Tu já há quantos anos está fazendo isso? O Insight USA, o programa do governo americano, tem há 10 anos. Só que nós vamos para os Estados Unidos há mais de 15. Eu estava olhando o meu Facebook... Cara, eu indo lá para West Virginia, lá em 2011, 2012, em West Virginia. Tu mudou de lá para cá? Como mudou? Eu, vá! Eu vou te dizer, assim, a cada lugar que tu vai, tu evolui, né? Tu vai crescendo. Só que o que não mudou é a vontade de querer fazer. A vontade, eu nunca... Quando tu alcança um novo patamar, as pessoas tendem a estagnar. Agora eu quero... Vamos lá. As pessoas, se eu perguntar para o empresário, o que ele diz? Tu quer trabalhar para quê? Vamos dar um exemplo. Você quer trabalhar para quê? O empresário vai dizer, para mim ficar tranquilo. Então tu trabalha para ter tranquilidade. Então tu trabalha para parar de evoluir. Daí, então quer dizer, então tu quer crescer e depois ficar parado. Só que quando tá parado, os outros continuam crescendo e tu fica para trás. Até que tu quebre. Então uma empresa que para de crescer, ela vai quebrar. Uma empresa que não quer crescer, ela vai quebrar. Então, tu pode crescer de várias formas. Vou dar um exemplo. Vende metade de uma empresa e fica com metade das cotas num grande grupo. Vende tua empresa para uma Raizen, vende uma empresa para um fundo de investimento, tu continua ganhando, mas alguém fazendo ela crescer. É um jeito da empresa. E vende um pedaço, bota o dinheiro no bolso. Mas o que eu vejo são empresários que chegam lá nos seus 50 anos, nos seus 60 anos, e quando chega nesse tempo, ele quer parar. Só que a empresa, ele acha que o filho dele vai tocar. Isso é um problema. E daí, quando ele bota o filho não teve as mesmas conexões que ele faz ele ligar para um cliente e fechar um negócio. O filho dele não tem aquela... trabalho. Não passou trabalho, ou seja, ele quer chegar às 9 e sair às 5 da tarde. O filho dele não quer... Daí ele bota isso, daí o que acontece? A empresa começa de mal a pior. E quando mal a pior, daí o que acontece? Ele volta. Só que quando ele volta, a empresa já perdeu muito cliente. Ele bota o patrimônio dele na empresa. E quando ele bota o patrimônio dele na empresa, o que acontece? Ele vê e não consegue. Daí ele, em vez de ter vendido a empresa, ele fica pensando, será que eu consigo? Eu dou a empresa, pode alguém assumir. Porque agora a empresa tem mais dívida do que resultado. E o que acontece? Muitos desses empresários, quando vê o patrimônio que ele conseguiu juntar com muito esforço, é perdido numa ação trabalhista, numa ação da Receita Federal, e ele acaba vivendo no rolo, no ajeito, e aquilo que seria uma velhice saudável,
Ele não o fez. Ele viveu dos 30 aos 50 anos com dinheiro, uma bonança por causa da empresa, e depois, quando ele não tem mais a energia de fazer, ele acaba perdendo tudo que ele construiu. Que isso é uma coisa que eu acho que quase que é um fantasma para o empresário, esse que nós estamos falando agora, porque ele sempre está com passando as mesmas dificuldades, pensando da mesma forma e imaginando que se alguma coisa ele fizer errado, vai acabar acontecendo exatamente o que tu estás dizendo, né? É o que normalmente acontece. Que acontece. Porque ele não tem uma mentalidade de onde ele quer chegar. Exato. Quando tu tem uma mentalidade, tu tem que pensar o seguinte: a minha empresa, que tamanho ela tá, que tamanho que eu tenho que ter para vender para um fundo? Eu tenho que ter tantos, então eu tenho que faturar nos próximos 10 anos mais tantos milhões. Vou dar um exemplo. Uma empresa para estar num fundo tem que ter um EBITDA dali de 5 milhões, mais ou menos, para ser bom de ser vendida. Vende com EBITDAs menores? Sim, já fizemos operações. Uma empresa com 5 milhões de EBITDAs, tu vai vender ali entre, vamos lá, 25 e 40 milhões. É o valor de venda de uma empresa dessa, que tem 5 milhões de EBITDA. Porque o EBITDA não é lucro, tá? Receita menos custo menos despesa, a grosso modo seria o EBITDA. Daí o que acontece? Esse cara está com 2 milhões de EBITDA. Então, ou está com faturamento de 40 milhões, tem que chegar em 100. Aumentar 60 milhões? Eu falo assim, em 10 anos será que é muito difícil? Se eu pegar 60 milhões em 10 anos, eu tenho que aumentar 6 milhões por ano de faturamento. Então, aumentar 6 milhões por ano de faturamento, o que eu tenho que investir no time de marketing? O que eu tenho que investir no time de produção? O que eu tenho que investir? Então, tu olha de trás para frente o que tu tem que fazer para essa empresa poder ter essa bolada no final. E a partir do momento que tu faz isso, tu vai olhar e tu vai ter atitudes. Normalmente, o empresário, o que ele pensa? Só em faturar. Ele não olhou se está tendo mais lucro, não está olhando se os produtos deles vão ficar obsoletos, se ele tem que investir em inovação. Então, o que a gente está fazendo aqui na região? A gente está incentivando essas empresas a se conectarem com jovens cientistas para que esses jovens cientistas tragam produtos inovadores, e produtos novos e inovadores normalmente têm margem. Então, a gente está fazendo esse trabalho para que a pequena e média empresa tenha esses jovens cientistas por perto. E dentro do programa do Liberato e da Fevale, nós queremos conectar esses inventores a essas empresas. Uma vez que tu tem desenvolvimento de tecnologia, os fundos te olham com outros olhos. Isso faz com que acelere o processo. Vinícius, conversando contigo aqui, a gente sabe que, como tu bem disseste, é o teu negócio, né? Mas eu vejo também, ao mesmo tempo, uma alegria de tu estar fazendo algo Sim. que o dinheiro não paga. Vamos pensar assim. Algo que realmente possa dizer, eu deixei um legado. Eu fiz alguma coisa que as pessoas vão se lembrar. Porque essa mudança de mentalidade, como é o mindset, ela requer investimento, teimosia, e me parece, eu tenho absoluta certeza que tu estás fazendo isso com bastante maestria e eu faço esse reconhecimento público. Embora nosso programa teria tanto tempo para poder falar isso, nós vamos fazer com mais frequências porque a gente precisa dessa energia. Eu gostaria de te convidar para que tu pudesse dar um recado para esse empresário, para essa empresária, aquela câmera ali, um recado muito motivacional para que a gente consiga, através de bons exemplos, saber que nós também somos possíveis de chegar e alcançá-los. Então, falar assim do coração. Hoje, esse projeto do Sebrae, que a gente está apoiando, a gente não ganha um centavo, mas a gente ganha milhões e milhões de valor, um valor sentimental gigantesco em fazer o bem, em ajudar, porque a gente está mudando a mentalidade desses empresários. Eu quero tu que é empresário, empresária, eu sei da tua dor. Eu estou nessa estrada, eu já posso dizer que eu já visitei mais de 30 mil empresas. Eu tenho um saco assim de cartão. Eu sei quando tu acorda de manhã e tu não quer muitas vezes lembrar do saldo da conta ou das contas que tu quer pagar. Tu quer fechar os olhos. Eu sei que tu acorda de manhã e tu vai fazer o café e tu olha para o teu filho ou para tua filha e tu fica com medo do que vai ser, do que tem que acontecer. Se tu vai conseguir pagar a escola ou se tu vai conseguir comprar a roupa que precisa. Eu sei que tu tem medo, muitas vezes, de ir para a empresa, vai abrir a loja, se vai entrar alguém dentro da tua loja para vender alguma coisa e tem que pagar as contas.
Todos esses medos eu já vi em vários lugares. E eu vi também pessoas que superaram esses medos, que em vez de esconder daquele cenário negativo, da saldo da conta, não querer ver o custo do produto, não querer ver o que está acontecendo na empresa, é uma ilusão. Tu tem que olhar, tu tem que ver o problema, porque a primeira forma de tu resolver isso é tu olhar. Olhar para os empréstimos que tu tirou, olhar para tudo isso. Por quê? Quando não olha, tu continua cometendo os mesmos erros. Eu quero te dizer que esse programa vai te dar um caminho. O Sebrae vai poder te acompanhar e vai te dar um caminho de como fazer a coisa certa. Esse programa vai fazer com que tenha uma mentalidade. E nós nomeamos, tem o Mindset IPO, e nós nomeamos Mindset Business para saber que é para essas pequenas e médias empresas. E eu quero que tu saiba que se tu cumprir as etapas, tu vai começar a entender por quanto e que tipo de produto tu vai vender. Eu quero que tu entenda que tu vai conseguir saber para quem vender mais. Tu vai conseguir, se tu fizer as atitudes que foram propostas na entidade, na CI, no Sindiloja, CDL, tu vai saber que tu vai conseguir exportar para o exterior. E daí vai dizer assim, mas como que eu vou exportar? Tem muitas formas, tu consegue exportar inclusive com o teu estoque aqui. Tu vai conseguir fazer com que tua empresa venda mais, vendendo vai sobrar. E daí eu vou te exigir que aquilo que sobrar tu não vai botar no teu bolso, tu vai investir de novo na empresa. Tu vai investir para ter novos produtos, tu vai investir para ter uma fachada melhor na tua loja, tu vai investir para ter, quem sabe, uma segunda carrocinha de cachorro-quente, tu vai investir para comprar uma máquina nova para tua indústria, tu vai investir para contratar 2 pessoas de vendas, ou tu vai investir para implantar um chatbot de inteligência artificial que o pessoal no Instagram vai poder comprar teu produto. Então o game hoje é tu ter uma visão de longo prazo da tua empresa. E quando tu fizer isso, tu vai ter uma empresa que dá dinheiro, que é saudável. E tu vai ter que lembrar de mim quando eu estiver falando daqui a 5, 10 anos. Que quando estiver saudável, tu vai vir a prepotência, a vaidade. Vai dizer, não, esse é o meu negócio que eu vou deixar para os meus filhos. Não. Esse é uma empresa que tu vai criar, é um ativo que tu vai vender. E que da mesma forma tu cria teus filhos com melhor educação, com melhor disciplina, da forma que tu pode, tu cria para ir para o mundo. Uma empresa tem que ser como um filho, tu tem que dar o melhor para ela para ir para o mundo. Hoje tem várias famílias da Alemanha que a BASF, por exemplo, comprou várias empresas lá na região e no mundo. E essas famílias têm na BASF a continuidade daquelas empresas. Tem montadoras de automóveis que compraram outras e as famílias continuaram na Volkswagen porque a Volkswagen é a continuação daquele legado. Aqui no Brasil mesmo tem várias companhias que se fusionaram. É uma forma do legado tu ir para frente. Só que quando faz isso, tu consegue um capital gigantesco para tua família. Então, quando tu cria um negócio que ele possa ser vendido, não importa que ele fatura hoje 1 xícara por dia que seja, mas tu vai ter a clareza que tu vai fazer para ele chegar a algo a mais. E quando isso acontecer, tu vai saber que tu vai ter um futuro bom para teus filhos, vai ter um futuro bom para tua família, vai ter um futuro bom ao ponto de tu poder querer criar outro negócio. Então, o Mindset IPO e agora esses programas que nós estamos criando com o Sebrae vai ser para despertar o empresário para ele parar de só querer pagar conta. Hoje o empresário ele quer empréstimo para poder pagar conta. Não, nós queremos que vocês tenham resultado financeiro. E empresas que têm resultado financeiro são requisitadas, são desejadas pelos fundos de investimento. Recado dado do Vinícius Dutra, pô, que coisa boa. Conseguimos fechar o ano juntos. Nos iniciamos juntos e estamos encerrando. E nós falamos antes, nos bastidores, sobre a constância, sobre marcar presença e o quanto isso realmente está acontecendo. Eu já vislumbro um 2025 com muita coisa bacana e eu tenho certeza que através do trabalho sério a gente vai conseguir atingir. Tuas considerações finais, por favor, Vinícius. Eu quero dar os parabéns nessa jornada. Então, o programa é negócio, a quantidade de pessoas bacanas que vieram aqui. E o que é isso? É conectar pessoas com propósito. Falar de negócio, enaltecer a jornada do empresário, saber que não é fácil, tem um monte de dificuldade. E quando as pessoas têm um microfone, têm uma voz, tu acaba enaltecendo elas. Então eu queria aproveitar e te dar os parabéns pelo programa, te dar parabéns pelo que está acontecendo, parabéns pelo espaço, porque quando a gente começa a exaltar as pessoas que fazem a diferença, isso inspira outros empresários. E quem estiver vendo esse
programa aqui, eu solicito, olhe os outros. Tem grandes empresários que sentaram nessas cadeiras e foram de forma magistral entrevistadas. Foi batido um papo com o Jorge. E eu acredito que quando tu escuta os passos de quem já chegou no sucesso, consiga ter mais clareza dos teus próximos passos. Então, eu sempre digo, vamos aprender com quem já chegou lá, vamos aprender com as pessoas que têm resultado. Então, minhas considerações finais é só para agradecer a parceria, agradecer a jornada e declarar, profetizar que 2025 seja um ano formidável, grandes realizações, que o programa esteja repleto de bons convidados que instigam e inspirem os nossos telespectadores, os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem. Então, assim, parabéns e muito obrigado. Amém para nós. Te convido para, juntamente comigo, naquela Câmara Central, a gente se despedir. Olha, pessoal, não poderia ter terminado esse ano de 2024 com tanta coisa boa que nós falamos hoje. Afinal de contas, a nossa região, principalmente, porque é onde é a nossa base aqui, a gente quer realmente que sempre, cada vez mais, possa estar vivendo um outro momento. E nós estamos buscando isso, cada um fazendo a sua parte. Portanto, eu e o Vinícius, nós queremos nos despedir de vocês. 2024 já vai ser daqui um pouquinho mais passado, mas se não tivesse vocês aqui conosco, não teria razão de a gente estar batendo esse papo, falando de tantas coisas. E principalmente, quando alguém achar que aquele assunto não é de seu interesse, pode ter absoluta certeza que algum empresário que às vezes perde sono na noite para dar emprego, para gerar renda, todos nós somos beneficiados. Com certeza. Então, fique com Deus, que nós tenhamos uma excelente quarta-feira e, como mesmo o próprio Vinícius profetizou, 2025 vai ser ainda melhor. Uma boa noite e muito obrigado.